Você está feliz, meu irmão? Deus abençoe sua vida. Abençoa quem está do seu lado, dá um abraço nessa pessoa. Derrame sobre ela toda sorte de bênçãos. Amém? Pode se assentar, irmão, pode ficar à vontade. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 1. Se por acaso você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar pelas televisões, tá bom? Vai estar passando ali os versículos. Josué capítulo 1. Todos encontraram? Amém ou não amém? Amém. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chega a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo o lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés, não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que eu jurei dar aos seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenham cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem: seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Então Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e digam ao povo que prepare os suprimentos, pois daqui a 3 dias vocês atravessarão o rio Jordão e tomarão posse da terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Em seguida, Josué convocou as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés e disse: lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. O Senhor seu Deus lhes concede um lugar de descanso e lhes dá essa terra. Suas esposas, seus filhos, seus animais ficarão na terra que Moisés designou para vocês a leste do Jordão. Mas seus guerreiros valentes, completamente armados, atravessarão o Jordão à frente das outras tribos e as ajudarão. Permaneçam com seus irmãos até que o Senhor conceda descanso a eles, como concedeu a vocês, e até que eles também tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Só então vocês voltarão e se estabelecerão na terra a leste do Jordão, o lugar que Moisés, servo do Senhor, designou para que vocês tomassem posse. Eles responderam a Josué: faremos tudo o que você ordenar, e iremos aonde nos enviar. Obedeceremos a você como obedecemos em tudo a Moisés. Que o Senhor, seu Deus, esteja sempre com você, como esteve com Moisés. Quem se rebelar contra as suas ordens e não obedecer às suas palavras será morto. Seja somente forte e corajoso. Amém? Meu irmão, aqui a gente tem o início da missão de Josué. Todo mundo conhece Josué aí? Todo mundo já leu sobre Josué? Todo mundo já viu aquela famosa frase: seja forte e corajoso? Quem nunca postou isso na vida, irmão? Quem nunca falou isso na vida? Seja forte e corajoso. É uma frase maravilhosa, mas a gente não pode tirar ela do contexto. O contexto aqui, irmão, ele é muito importante para a gente não cometer erros ao declarar essas palavras sobre nós. O contexto é importante para nos lembrar de sermos fortes e corajosos em uma situação específica. De sermos fortes e corajosos e mais, como está no verso 7. Seja somente forte e muito corajoso.
mas tenham cuidado de cumprir toda a lei que Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Eu não quero falar hoje, irmão, sobre você encontrar força e coragem diante de Deus, mas eu quero te falar para encontrar coragem e força em obedecer a palavra. A Bíblia não está dizendo, Josué não está dizendo aqui, Deus não está dizendo a Josué e depois ao reconhecimento do povo, que fala para Josué, seja forte e corajoso, não está dizendo aqui para ser forte e corajoso em uma situação Y. Não está deixando empírico isso aqui para você poder fazer o que você quiser da sua vida. A Bíblia diz, seja forte e muito corajoso, mas tenha o cuidado de cumprir toda a lei. Não se desvie da lei nem para um lado e nem para o outro, porque somente assim você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Então, irmão, não basta ser forte e corajoso, basta ser forte e corajoso e não se desviar da lei do Senhor, nem para um lado e nem para o outro. Porque somente não se desviando da lei do Senhor, somente obedecendo a Deus, que nós seremos bem-sucedidos em tudo o que nós fizermos. Quando as pessoas tiram essa frase de contexto, esse versículo de contexto, elas correm o risco de tentar justificar algumas atitudes pecaminosas e querer dizer que, olha, eu só preciso ser forte e corajoso. Basta eu ser forte e corajoso e você derrama isso sobre você. E é importante, irmão, porque no mundo tão covarde como o que está aí hoje, a coragem, a força, ela se faz necessária. Mas Deus quer que você seja forte e corajoso e que obedeça a palavra. Então não adianta, irmão, você ser forte e corajoso no seu trabalho, nos seus negócios, na sua casa, na sua família, se você não atrelar essa força e essa coragem à obediência. Se você não atrelar toda a lei à sua vida. Porque o forte e corajoso é uma ordenança do Senhor. Mas ele diz, tenham cuidado de cumprir também toda a lei. Porque você só vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer se você obedecer a lei. Se você ter o cuidado de cumprir toda a lei. E ele vai além e fala, medite nela dia e noite. No verso 8, olha, relembre continuamente. Legal quando há essa dobra de relembrar já é algo que você traz para lembrar novamente, não é? Então lembre novamente e continuamente. Lembre de novo e de novo. Quando há essa dobra no linguajar dos hebreus, do povo judeu, ele quer dar uma ênfase maior no que está sendo dito. Assim como Jesus chegava e falava, em verdade eu te digo. Jesus não era gago, irmão. Em verdade é uma ênfase maior naquele ensinamento. Em verdade eu te digo, relembre continuamente, lembre novamente e continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter o que, irmão? A certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Tudo não é uma parte que te interessa. Tudo, irmão, não é só aquilo que diz respeito ao seu problema. Tudo não é o que diz respeito à cura que você precisa. Tudo não é somente ao milagre que você precisa. Quando a gente vê as pessoas que Jesus curou, a gente vê que muitas delas foram citadas apenas uma vez. Por quê, irmão? As pessoas estavam interessadas, a multidão estava interessada apenas no que Jesus poderia resolver para elas ali agora. E muitas pessoas entram na igreja pensando assim, eu vou lá porque eu estou com um problema. Eu vou lá porque eu preciso de resolver esse lado da minha vida. Só que a Bíblia nos encoraja a meditar na lei, obedecer a Deus para cumprir tudo o que nele está escrito. Então, irmão, não é só você ler a passagem do tocar na orla das vestes de Jesus e falar, eu só preciso tocar para eu ser curado. É você falar, eu preciso tocar e eu preciso obedecer ao Jesus das vestes. Eu preciso obedecer ao Jesus que cura. Eu preciso segui-lo, eu preciso obedecê-lo, eu preciso meditar na lei, na ordenança que ele deixou,
para que eu seja bem-sucedido. E eu preciso meditar no livro da lei dia e noite, todo o tempo, para ter certeza de cumprir tudo o que está escrito nele. E então, e somente então, você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Então, aquelas pessoas que caminhavam com Jesus, a multidão, ela até era curada. Jesus curava muitas pessoas. E lá no final do livro de João a gente tem essa certeza, porque João fala que se fossem escritos tudo o que Jesus fez, nem todos os livros do mundo caberiam os acontecimentos, né, que permearam a vida de Jesus enquanto ele pisava na terra. Então, quando a gente traz essa reflexão, a gente precisa entender que Jesus não quer só que você cumpra legal a liturgia e a forma de se comunicar com Ele. Ele não quer que você somente jejue 5 vezes na semana e ore de manhã, de tarde e de noite. Ele quer que você também obedeça. Porque somente através da obediência você terá sucesso e prosperará em tudo que você fizer. Você crê nisso? Está na Bíblia, irmão, tem que crer. Não tem como crer contra a Bíblia. Então, relembre continuamente é uma ênfase para você sempre trazer à memória os termos deste livro da lei e medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. E então, depois disso tudo, depois de ser forte e corajoso, depois de se atentar aos ensinamentos de Moisés, depois de continuamente relembrar os termos, os mandamentos do livro da lei, depois de meditar, para a gente ter certeza de tudo que nele está escrito, então, depois disso tudo, você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Isso aí a gente traz para nós, irmão. Porque assim como Josué, nós somos mensageiros e libertadores do Senhor Jesus. Nós fomos nomeados como aqueles que atravessam o Rio Jordão com o povo perdido, com o povo estrangeiro, para a terra que Deus prometeu para eles. E qual é essa terra hoje, irmão? É uma terra física? Não. Qual é a terra que Deus prometeu nos dar? Nós crentes brasileiros aqui, não estou falando de povo judeu, estou falando de Brasil. A terra que Deus prometeu nos dar é um novo céu e uma nova terra, é a nova Jerusalém. É a Jerusalém espiritual, não é visto. É depois que você morre, o Senhor Jesus te leva para reinar com Ele. E então no grande dia Ele volta e estabelecerá o novo céu e a nova terra. É essa nova terra que nós hoje temos a missão de levar o povo perdido. É para esse lugar. Então a gente consegue traçar um paralelo. Porque o Josué foi responsável por atravessar o povo um rio físico. Mas nós temos que atravessar o povo em um rio espiritual. Nós temos a missão de levar a humanidade, as pessoas ao nosso redor, as pessoas do nosso trabalho, para a Nova Jerusalém. É a nossa missão. Como diz escrito em Marcos, ide por todo mundo, a grande comissão, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso é para todo crente, irmão, é para você, é para mim. Ide por todo mundo e pregai e anunciai o evangelho a toda criatura. E Jesus também nos envia para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para remissão de pecados, para salvação, para selamento da aliança. Deus te enviou para isso. Então, Deus chama Josué, e eu vou entrar agora no ponto que eu queria entrar. Josué foi instruído a obedecer os termos do livro da lei, a meditar nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Josué foi separado, irmão, para cumprir essa missão. Só que não existe um Josué mais. Agora todos nós somos Josués. Porque todos nós somos chamados a sermos separados do mundo, a sermos divididos do mundo. Como quem diz, você não tem que mais fazer o que o mundo faz. Você tem que se separar. Você precisa ser um nazireu de Deus, você precisa meditar na lei, você precisa ter certeza de cumprir tudo o que está escrito na lei, para a gente prosperar e ter sucesso no que a gente fizer. E o que é que a gente tem que fazer, irmão? O que é que Josué tinha que fazer? Josué tinha que comprar um carro zero? Ele estava querendo comprar lá para ele uma tenda nova? Ele estava precisando de um camelo, irmão, para poder andar no deserto? Estava?
Qual que é o sucesso? O que é o sucesso que Josué deveria ter? Qual que era o sucesso? Era atravessar o povo e entregar a terra nas mãos do povo. Era entregar, era ser o líder que passaria com o povo do Rio Jordão e entregaria ao povo o poder da terra, a posse da terra, para que eles desfrutassem do descanso que Deus prometeu para eles. Só isso, irmão. Esse era o sucesso da vida de Josué. O sucesso do crente não está atrelado à quantidade de bens que você tem, não, irmão. O sucesso do crente não está atrelado à quantidade de carro, à quantidade de fazenda, à quantidade de terras, à quantidade de títulos que você tem. O sucesso do crente, irmão, é povoar o céu. O sucesso do crente é quantas almas ele já capturou do inferno e levou para morar na Nova Jerusalém. Esse é o sucesso que Deus espera de você. Se o nosso coração está em algo diferente disso, irmão, a gente precisa rever os nossos conceitos de crente. Se o nosso coração está diferente disso aqui, então a gente está fazendo alguma coisa errada. Porque o prosperar e ter sucesso não está ligado ao que eu posso conquistar, mas está ligado ao que Cristo conquistou na cruz através de mim, e agora eu conquisto para Cristo almas para morar com Ele. E agora eu prego, eu anuncio o Evangelho, eu tenho a certeza de cumprir tudo o que está escrito na lei, para que cada vez mais, através da minha vida, Jesus opere e resgate pessoas. Esse é o nosso objetivo, irmão. Você foi chamado para isso. Todos os crentes foram chamados para isso. Então, quando a gente se esquece do nosso chamamento, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, a gente começa a construir uma fé errada, a gente começa a construir uma vida errada, a gente começa a traçar uma trajetória errada. Porque se você não sabe para onde está indo, irmão, o seu GPS está recalculando. E você está indo para o lugar errado, o GPS está recalculando. Meu amigo, estou recalculando aqui, está errado isso aqui. E aí passa de um tempo, você não se importa mais com recalculando. Você vai porque você quer. Você segue por aquele caminho porque você quer. E o Evangelho, irmão, ele não deixa você ir para longe, contanto que você abra ele e leia e veja as direções. A palavra de Deus, ela não te deixa ficar perdido. A palavra de Deus, ela te coloca na rota correta, contando que você consulte ela, contando que você medite dia e noite para entender o que Deus quer. Então, a missão de Josué é muito parecida com a sua. Você não tem que atravessar um rio físico, irmão. Você não tem que atravessar aquela lagoa para chegar do outro lado, para entregar a terra para um povo específico. Mas você tem a missão, sim, de pregar o Evangelho a toda criatura e apresentar para eles o reino do céu, para que o Espírito Santo, através da sua vida, opere a salvação na vida deles. Essa é a sua missão. Você crê nisso? Então vamos construir uma fé correta, irmão. Relembre continuamente os termos do livro da lei. Medita nele dia e noite, para você ter certeza de cumprir tudo o que está escrito. Não é em partes, é tudo. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem: seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Desde que, verso 8, porque Deus, ele dá as ordenanças, ele dá a diretriz, e então ele lança a promessa. Deus sempre vai te dar a diretriz, vai te falar, olha, o seu comportamento tem que ser esse. Então, eu estarei com você. Deus, nesse ponto aqui específico, o Senhor, seu Deus, estará com você. O estará é futuro, irmão. Estará. Eu estarei com vocês depois do almoço, às 7h30, aqui no culto. Contando que eu não passe mal, eu não tenha nenhum problema, eu não tenho que viajar. É uma condição para o cumprimento de uma promessa. Eu vou estar com vocês. Então, Deus, ele estabelece, o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Mas o que ele fala antes? Medite na lei,
obedeça ao Senhor. Você vai prosperar em tudo que você fizer, mas medite dia e noite na lei, para você se lembrar de tudo o que está escrito na Bíblia, para você se lembrar de tudo o que eu espero de você. Faça isso, pois o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde você andar. Então, é uma diretriz, é um mandamento, seguido de uma promessa. Deus não pode, irmão, lançar uma promessa sem antes estabelecer o princípio para o cumprimento dessas promessas. E aí você pega crentes que estão frustrados, que estão tristes, que estão desesperançosos, que não querem mais saber de Deus, que não querem mais saber de seguir a igreja, não querem mais vir à igreja, estão desanimados, estão caídos, estão abatidos. Existe uma raiz? Existe. A gente se abate, a gente perde a esperança quando a gente perde o alvo. A gente perde a esperança quando a gente começa a caminhar por um caminho tortuoso, por um caminho que não é o dele, por um caminho que ele não passou. A gente perde a esperança, a gente desanima, a gente tem medo, a gente constrói o medo, quando a gente não cumpre os princípios. Quando o que Deus estabeleceu antes, Deus fala, faça isso e eu estarei com você. Faça isso, pois eu estarei com você. Deus lança isso, irmão, e quando a gente não faz, não cumpre os mandamentos, os ensinamentos, Deus também não cumpre a promessa. Ah, Deus é mentiroso? Não, ele traçou uma diretriz. Obedeça, faça tudo conforme eu te ensinei. Faça tudo conforme Moisés te ensinou. Medita na lei, tenha certeza de cumprir tudo o que está escrito. Não tenha medo, nem desanime, seja forte e corajoso, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Mas Deus vai andar, irmão, se você cumprir os mandamentos, se você obedecer, se você renegar o mundo para servir a Deus, se você fugir do seu pecado. Irmão, um homem, uma mulher que foi separada para servir a Deus, ele não se preocupa mais com o que é pecado e com o que não é. Sabe com o que ele se preocupa? Deus, o que eu gosto de fazer que não é pecado, que o Senhor precisa que eu pare de fazer? É abrir mão daquilo que pode, irmão. Essa é a pessoa separada por Deus. Assistir televisão é pecado? Não, mas eu vou abrir mão, Deus. Tomar Coca-Cola é pecado? Não, mas eu vou abrir mão. Eu posso, mas eu não quero. Eu vou abrir mão pelo Senhor. O separado de Deus, aquele libertador, aquele que se retira para ser usado por Deus, ele não está mais preocupado, irmão, com o pecado, ele está preocupado com o que ele precisa abrir mão, que não é pecado, de tanto que ele tem amor pelo Senhor, de tanto que ele deseja ser usado por Deus. Então esse é o nível que eu quero colocar para vocês, irmão. É isso que eu espero de vocês, é isso que Deus espera de vocês. Deus não quer mais que você fique fugindo do pecadinho, do pecado lá, do pecado cá. Deus quer que você comece a abrir mão daquilo que você pode fazer por amor a Ele. Deus quer que você seja um separado, um selecionado para dar frutos. O selecionado não se preocupa com o pecado, porque ele já morreu para a carne dele há muito tempo. O separado se preocupa em o que ele precisa abrir mão para agradar cada vez mais ao Senhor. Josué era um separado, irmão. Josué era separado. E nós fomos chamados para sermos separados. Você crê nisso? Então fala quem está perto aí, você é separado, fala. Você é escolhido. Deus quer que você cultive, irmão, essa cultura no seu coração. Porque fugir de pecado, irmão, isso é para iniciante. Fugir de pecado, fugir do erro, pequei de novo, caí de novo. Irmão, isso é para quem está começando na fé. Quem já está desenvolvido com Deus, não tem que ficar pensando nessas coisas não, porque já morreu muito tempo para isso. Quem quer ser separado por Deus, quem quer ser como Josué, nomeado por Deus, para uma grande missão, que o comando de Deus é, olha, tenha certeza de cumprir toda a lei, seja forte e corajoso. E é nomeado para essa grande missão, o cara não está preocupado em pecar, ele está preocupado em o que ele precisa deixar de fazer para agradar a Deus cada vez mais. Deus quer isso de você, meu irmão.
E aí a gente tem, lá no verso 16, primeiro, irmão, Deus nomeia o líder. Deus nomeou aquele que seria responsável, Josué. Só que o chamado de Deus ele é tão forte que as pessoas começam a reconhecer a liderança de Josué. E aí, o povo respondeu a Josué: faremos tudo o que você ordenar, e iremos aonde nos enviar. Esse é o chamado do líder, irmão. Esse é o chamado da voz profética. Esse é o chamado da liderança que Deus estabelece, daquele que é separado, daquele que é escolhido. O povo reconhece e fala: eu vou onde você for, Josué. Tudo que você falar, eu vou fazer, porque eu sei que é o certo, porque eu sei que você é escolhido, eu sei que você é separado. Faremos tudo o que você ordenar, obedeceremos a você, 17, obedeceremos a você como obedecemos em tudo a Moisés, que o Senhor, seu Deus, esteja sempre com você, como esteve com Moisés. Verso 18, quem se rebelar contra as suas ordens e não obedecer às suas palavras, será morto. Seja somente forte e corajoso. Agora, o que Deus falou a Josué, o povo fala: Josué, seja forte e corajoso. Ou seja, o mandamento de Deus, as ordenanças de Deus, passou para o povo, e o próprio povo agora estava repetindo: Josué, seja forte e corajoso. Mas o seja forte e corajoso não está sozinho. Seja forte e corajoso e obedeça. Seja forte e corajoso e se separe para Deus. Seja forte e corajoso e se posicione como um escolhido do Senhor. Seja forte e corajoso. Renegue a sua vida por amor a Cristo, por amor a Deus. Seja forte e corajoso e medite na palavra. Lembre dos ensinamentos de Moisés, obedeça a Deus. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso não está dividido, separado do obedeça a Deus. Então o primeiro chamado de Deus a Josué já foi: Josué, se separe de tudo. Josué, guarde os mandamentos. Josué, morra para a sua vida de pecados. Josué, seja forte e corajoso e me obedeça. Foi o primeiro chamado de Deus a um homem que seria usado para entregar a terra que Deus prometeu ao povo. Só para contextualizar, irmão, isso aqui é pós-Moisés. O que Moisés fez? Moisés saiu com o povo lá do Egito, caminhando sobre o deserto. Moisés viu a terra, morreu, e às margens do Rio Jordão, Deus entrega a Josué a liderança. Então a gente está falando de um homem que veio pós-Moisés. Sabe o que Moisés fez? Moisés foi responsável por escrever em uma pedra o caráter de Deus. O extrato do caráter de Deus, irmão, está escrito nos 10 mandamentos. É tudo que Deus espera, é tudo que Deus é tudo que Deus representa. Então o extrato do caráter de Deus nos 10 mandamentos, Deus entregou a Moisés. Foi um homem que falou face a face com o Senhor. Foi um homem que ficou 40 dias afastado, separado, para receber a inspiração de Deus, para continuar guiando o povo pelo deserto. Josué teve a missão de substituir esse homem. Irmão, se a gente for seguindo, vamos chegar em Jesus. Porque Jesus, após 400 anos que Deus ficou em silêncio com o povo, Jesus veio, a Virgem concebeu, Maria concebeu Jesus, e Jesus foi usado por Deus, como sendo o próprio Deus, para libertar o povo escravo do pecado. Jesus veio restabelecer a conexão com Deus, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se a gente seguir Josué até Jesus, Josué e Jesus têm a missão semelhante: te entregar o descanso, te entregar a terra prometida, te entregar a nova Jerusalém. E se Jesus, a missão de Jesus, quando a gente recebe a grande comissão, lá em Marcos: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizem em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês também farão as obras que eu faço e farão ainda maiores, em João 14. O ministério de Josué, o ministério de Jesus e o seu ministério estão interligados, irmão. Então, Deus não quer mais um povo
que fica brigando ali por conceitos, ou fica brigando com pecadinho, pecado lá, pecado cá, falar palavrão, xingar. Irmão, Deus não quer que você aprenda a não xingar. Ele já deixou claro que não é para você fazer isso. Amém ou não amém? Deus não quer que você fique, ai, nossa, eu xinguei, eu pequei. Pelo amor de Deus, gente. Você já passou. Deus te chamou para uma missão, meu amigo, minha amiga. Deus te chamou para ser diferente. Deus te chamou para ser a mesma coisa que os outros, não. Deus quer que você seja diferente, mas para isso você precisa se posicionar, meu amigo. Para isso você precisa se separar do mundo, você precisa morrer para os seus pecados, e o pecado não ser mais uma preocupação. Você precisa ser como Josué, você precisa ser como Jesus. Você precisa ser, irmão, como os apóstolos. Porque os apóstolos são a sequência de Jesus, e nós somos a sequência dos apóstolos. Nós estamos vivendo Atos 29, certo? É 29? Nós estamos vivendo os atos proféticos do Espírito Santo na terra. Você está vivendo a continuação, irmão, do livro de Atos. Deus te chamou para uma grande obra, para uma grande missão. E essa missão, irmão, é semelhante à de Josué. É levar o povo ao arrependimento para que atravessem o Rio Jordão e recebam em suas mãos a promessa de Deus. E a promessa de Deus para nós hoje, irmão, não é uma terra física. É uma terra espiritual. Você já pode ter adquirido essa terra, essa propriedade. Esse lugar onde Deus fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Talvez sua morada já esteja separada lá. Mas a sua missão não é parar aqui. A sua missão é obedecer a Deus. A sua missão é cumprir os mandamentos. A sua missão é anunciar o evangelho a toda criatura, para que haja arrependimento, batismo e salvação. Essa é a sua missão. Josué não estava preocupado, irmão, em pecadinho, em pecadão. Josué não estava preocupado, irmão, se ele ia ser o homem mais rico da terra. Josué não estava preocupado em ganhar títulos, conquistar posses, conquistar reconhecimento humano. Para você ver, um versículo seguido do outro. Ele recebe o reconhecimento humano porque primeiro ele recebeu o reconhecimento do céu. Então Josué não buscou nada disso. E foi dado. Porque cada vez, irmão, que você busca algo fora da presença do Senhor, você vai se frustrar. Mas se Deus te chamou para ser um libertador, se Deus te chamou para ser uma voz profética na nossa geração, você precisa se posicionar e falar, Senhor, eu estou aqui. Então quem te levanta é Deus, irmão. Não é o homem. Não depende do homem. Deus reconheceu e falou com Josué, seja forte e corajoso, me obedeça, cumpra os mandamentos, cumpra o que Moisés falou. Medite na lei dia e noite para ter certeza de cumprir tudo o que está escrito. Deus falou isso a Josué. Josué se posiciona diante da comunidade de Israel. E o que acontece? O povo começa a reconhecer Josué. Josué, tudo que você fizer, nós obedeceremos. Aonde você mandar a gente ir, a gente vai. Quem se rebelar contra você, não obedecer, vai ser morto. Seja forte e corajoso. Josué, nós reconhecemos a autoridade que Deus designou a você, porque você é um separado. Se a gente trouxer um pouquinho mais, uns 2000 anos atrás, se a gente juntasse as histórias, a gente poderia chegar e falar que Paulo chegou lá junto e falou também, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. O povo, Josué não precisou falar isso para o povo entender que Josué era um imitador de Deus, que Josué era um imitador de Cristo, que havia em Josué, irmão, a raiz da alma de Deus, aquilo que Deus esperava. A raiz do coração de Deus estava depositado nas atitudes de Josué. Então o povo viu isso. E o povo reconhece a autoridade. Josué, onde você for, o que você falar, nós vamos. E o que está escondido nisso, irmão? O que está inserido nisso? Esse reconhecimento, o que está inserido? O povo confiava que Josué representava a Deus.
O povo confiava que Josué era separado, era escolhido e se posicionava diante do povo para dar a eles o fim que eles esperavam. O que o povo esperava? Tomar posse da terra que Deus prometeu. O povo esperava sair do deserto e começar a habitar, a descansar na terra que emana leite e mel. O povo esperava isso. E quem foi que o povo reconheceu que o levaria para esse fim que eles esperavam? Josué. Então, o reconhecimento da autoridade de Josué está diretamente ligado com o reconhecimento que Deus o escolheu, Deus o chamou e Deus o preparou. E que ele cumpria 100% aquilo que Deus esperava dele. Para você ser, irmão, reconhecido como isso, reconhecido como aquele que representa o reino de Deus, assim como Paulo vira e fala: sejam meus imitadores, pois eu sou de Cristo. A única forma de você ser assim reconhecido é obedecendo a Cristo, é fazendo como Ele, é servindo como Ele, é amando como Ele, é renegando, irmão, a sua vida por causa dele, é deixando sim de fazer coisas que podem ser feitas, não porque é ruim e é errado, mas porque você simplesmente não quer, porque você escolheu se separar para ser usado por Deus. Não é, irmão, você deixar de ir no clube um domingo de manhã. É pecado ir no clube, irmão? É pecado trocar o clube por Deus, né? Isso aí, estamos todos de acordo. Mas o separado de Deus, ele fala: eu não quero. Mas por que você não quer? Porque é pecado? Não. É porque eu prefiro vir para a igreja. Por que você não deseja, irmão, estar em outro lugar agora? Por que você não deseja isso? Por que você está aqui? Não, é porque, sei lá, o povo de Deus é meio estranho mesmo, irmão. O povo de Deus é meio maluco. É meio difícil entender a mente daquele que serve ao Senhor. Você vai chegar e falar: poxa, Henrique, você poderia estar em tal lugar, você poderia estar em tal lugar, você poderia ir para lá, você poderia ir para não sei o quê, poderia botar gasolina no seu carro e ir para lá não sei onde, lá na praia. Por que você não faz isso? Ah, irmão, sei lá. A gente é meio doido. A gente gosta de estar aqui. A gente gosta de servir. A gente gosta de se entregar a Deus. A gente gosta de abrir mão do que pode para agradar o Senhor, irmão. Isso é a adoração. A renúncia do pecado, irmão, é o mandamento, mas a adoração é abrir mão daquilo que você quer para agradar a Deus. Nem tudo que você quer é pecado, irmão. Tem coisa que é boa, tem coisa que você quer que é boa. Mas nem tudo que você quer você precisa fazer. Às vezes, se você abre mão daquilo que você quer, que não é pecado, para agradar a Deus, você está derramando uma adoração a Deus. E isso é bom. Amém? E Deus procura estes, os adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é a minha vontade, é a vontade do Espírito. Não sou eu que, eu desenvolvi, irmão, eu por mim próprio, da minha carne, eu não teria capacidade de desenvolver um coração que busca adorar a Deus. Por mim próprio. Por isso que a gente é totalmente dependente do Espírito Santo. Se você está aqui hoje, se você abrir mão de estar em algum lugar para derramar adoração a Deus, se você abrir mão de fazer algo que você quer para derramar essa adoração a Deus, é porque o Espírito Santo está aí dentro. Amém? Você crê nisso? Glorifica a Deus por isso.